Você já se deu conta do quão rápido o seu máximo se transforma no mínimo que você pensa que tem que entregar? O meu nome é Marina Mels e eu bati o meu recorde pessoal na natação em abril. A partir da semana seguinte, aquilo é o mínimo que eu tenho que fazer em todo treino, não importa o quão cansado eu esteja. O meu nome é Larissa Guerra e eu honestamente não sei dosar o que é o meu mínimo e o que é o meu máximo. E aí eu fico sempre nessa flutuação maluca, sem saber o que de fato é suficiente pra mim. A frase, entre aspas, dei o meu mínimo e esse foi o meu máximo, vale pra muita coisa. Encontro com bateria social baixa, atividade física em dia de pouca motivação e por aí vai. Mas e o contrário? O quanto, quando a gente atinge algum marco que era para ser excepcional, ele se transforma no que esperamos de nós mesmas em todas as ocasiões. Hoje é papo de amigas para lembrarmos umas às outras de algumas coisas importantes que estão passando batidas na nossa vida. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Nós estamos viciadas em performance. Um pouco porque tudo vira um indicador. O Letterboxd para registrar os filmes que a gente vê, o Scooby, inclusive, que é uma febre entre as pessoas mais jovens para dizer quantos livros você já leu, quais você vai ler, o Gym Rats para registrar as atividades físicas e por aí vai. Haja aplicativo. O outro tanto é porque a gente vive numa sociedade em que a febre de performance é tão importante quanto, de fato, entregar aquilo que a gente está se propondo a fazer. É mais importante mostrar que deu conta do que dar conta de fato. E você que é ouvinte já sabe do que eu tô falando. O neoliberalismo traz a gente por caminhos perigosos. Na sopa cultural em que a gente está inserido, somos instigadas o tempo todo a pensar que tudo depende única e exclusivamente do nosso esforço. Contexto, exaustão, precarização, nem entra nessa conta. E a gente está levando tudo isso também para as partes mais íntimas da nossa vida. É isso aí. Uns dias atrás, eu mandei um áudio pra Larissa, saindo da natação, contando que eu tinha me esforçado para além do que eu dava conta naquele dia, do que eu considerava saudável para mim naquele dia, para bater um número de metros nadados que até pouco tempo atrás era o meu grande recorde pessoal, que eu queria muito bater. E aí eu me dei conta de como a gente está transformando o nosso máximo, os nossos recordes, os nossos momentos excepcionais, no mínimo que a gente espera de nós mesmos, e o quanto isso é adoecedor. E isso seguiu com uma conversa sobre o quanto e o quão rápido a gente está transformando o nosso máximo, uma grande conquista, em algo que a gente tem que conquistar sempre, como se fosse apenas mais um dia normal. E aí, assim, né, primeiro que foi muito engraçado que eu mandei pra ti a música do Raul Seixas, então eu acho que essa conversa não é uma conversa de hoje, mas eu acho que é uma conversa que se acentuou, sim, é inegável o quanto essa ânsia por performance, por desempenho, por bater metas, por conquistar coisas, virou, assim, o arroz com feijão de todo dia das nossas vidas, em vez de ser algo, uma preocupação que a gente tinha, como dizia o Raul Seixas na música Ouro de Tolo, que, pelo amor de Deus, foi escrita décadas atrás, assim, de que eu devia estar contente, porque eu sou um cidadão formado, tenho um emprego, não sei o quê, mas eu acho tudo isso um saco, no fim das contas. E aí, Marina, o que tá batendo nessa sua cabecinha? Então, não é só na minha cabecinha, não. Eu conversei com algumas pessoas depois que a gente teve essa conversa sobre isso, de que, assim, a gente já falou aqui sobre vários desses assuntos, acho que esse é um assunto que junta vários deles, né? A coisa da performance, a coisa da não comemoração, da gente não se dar tempo de celebrar as coisas. Mas eu acho que mais do que isso, o quanto a gente perdeu a capacidade de lidar com a gente não conseguir manter uma barra muito alta para as coisas que a gente faz. Então, assim, é isso. Em abril, eu bati lá o número que eu queria bater na natação, foi muito bom, eu chorei na piscina, mandei mensagem pra todo mundo, dizendo que eu tinha conseguido e tal. E a partir da semana seguinte, eu coloquei na minha cabeça que eu não sairia da piscina sem nadar aquele tanto de metros. Sem considerar que naquele dia, eu tava numa fase boa do ciclo, eu tinha dormido bem, o meu trabalho tava ok, as entregas estavam sendo feitas, eu tinha me alimentado bem, não tinha ido dormir tarde na noite anterior. Uma série de coisas que tornavam aquilo uma coisa excepcional e não ordinária, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a me dar conta de que eu tava saindo da piscina completamente exausta, assim, exaurida, e eu continuo, tá? Tô aqui falando tudo isso, mas eu continuo cometendo esse erro. Completamente exaurida pro resto do dia, pra bater aquele mesmo número que naquele dia foi possível.
eu comecei a pensar no quão maluco a gente tá por performance em todas as coisas da nossa vida, assim, o quanto a gente não tá conseguindo lidar com a coisa da variação, da flutuação dos resultados, de ser bom um dia, não ser bom no outro, de que um dia, e acho que tem muito a ver com esses indicadores, assim, né? Você vê o seu gráfico lá de um dia num auge, depois ele caindo, dá um nervoso na gente. Você vê lá o número de páginas lidas no Scoob num mês e aí vê no outro, e a gente não considera tudo que levou aquele número excepcional, sabe? O quanto a gente não tá sabendo. E aí conversei com outra amiga, Camila, maravilhosa, que faz natação também, e ela tem a mesma sensação, assim, de que a gente tá vivendo uma coisa meio, assim, uma autocobrança um pouco acima do limite e que desconsidera esses fatos excepcionais. E aí, se eles não são excepcionais, a gente não comemora mais. E aí a gente vai dobrando a meta, e dobrando a meta, e dobrando a meta, e dobrando a meta, até um momento que as coisas deixam de ser prazerosas, deixam de ser gostosas, deixam de ser opção, pra ser quase uma obrigação que a gente mesmo se impôs, sem que fosse absolutamente necessário que a gente fizesse isso, sabe? O que me pega é muito essa ideia de que tudo precisa virar uma grande obrigação e uma grande meta, e tudo precisa ser um objetivo na lista de metas do ano, na lista de indicadores, e como eu sou pessoa que sempre foi muito contrária à ideia de estabelecer metas pessoais e que hoje em dia tem tentado fazer isso sem me chicotear, porque eu sou excelente em me chicotear e me punir e achar que eu não sou boa e que aquela coisa toda. Sabe, quando é que a gente parou de se divertir com as coisas, assim, sabe? Quando é que a gente passou a enxergar tudo como algo que precisa ser quantificado, né? E eu tenho pensado muito sobre as coisas, assim, que eu só quero sentir, sabe? Que eu só quero curtir, que eu só quero viver nesse momento e que eu não quero que isso seja algo para fazer check-in em algum lugar. Tanto é que, assim, Letterboxd eu não tenho, eu não uso, apesar de eu ser uma pessoa que assiste muita coisa, que vê muito filme e tal. As minhas leituras eu registro no Instagram, porque eu também não uso outros aplicativos, e é muito mais no sentido de indicar para outras pessoas leituras interessantes, assim, e sei que muitas mulheres trocam ideia comigo por conta dos livros que eu leio, assim. Mas uma coisa que me pegou recentemente foi, de fato, as minhas leituras, porque eu me vi lendo muito menos do que eu estava lendo nos 2 últimos anos. E aí tive que fazer toda uma reflexão, assim, de por que eu estou lendo menos? Porque eu tô cansada, porque o trabalho tá me exigindo muito, porque o meu trabalho é uma atividade intelectual, né, 100% do tempo. Então, o descanso intelectual que eu preciso ter talvez tá sendo maior, e aí por isso eu fico às vezes mais ali vendo a novela das 7, que não me faz pensar em nada, do que me dedicando a ler alguma coisa de fato. Pensei também que, assim, uma das coisas porque final de semana eu tô acordando cedo e, em vez de ficar na cama lendo, que é o que eu gostava de fazer, eu tô indo fazer uma atividade física. Então eu fui, sabe, dissecando, assim, os porquês, até entender que não, tudo bem, sabe, eu não preciso provar pra ninguém, eu não tenho que ler 40 livros no ano, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que, não sou obrigada. E aí eu apaziguei isso comigo mesma, e no fim das contas voltei a ler super bem de novo, assim, sabe? E aí semana passada era feriado, eu tava de folga, tava descansada, com a cabeça mais tranquila, e aí eu consegui parar pra ler as coisas que eu queria, assim. Então achei que foi muito bom, mas também me peguei nesse lugar, assim, de por que eu não estou lendo tanto como se eu precisasse, sabe, provar pra quem, assim, que eu tô lendo ou não. O auto-chicotinho, né? A coisa do auto-chicotinho, assim, eu estava dando conta disso e agora não estou. Sim, mas do que você está dando conta que você não estava dando antes? Qual era o contexto, né? Qual era a situação, assim? E eu acho que nessa coisa da medição das coisas, tem um fator importante que essa medição é compartilhada, né? Então, o Letterboxd, você segue os seus amigos para ver o que eles estão vendo. E que ótimo que você pode ver o que seus amigos estão vendo, as indicações, o que eles classificaram com 5 estrelas, com não sei quantas estrelas e tal. Mas isso também te gera uma noção do que os outros estão fazendo
E aí me lembra muito aquele papo que a gente teve sobre a vida fragmentada, né? A gente tá vendo que a fulana leu muito mais do que você, ou leu tantos livros quanto você gostaria de estar lendo, mas a gente não sabe o que tá acontecendo na vida dela e a gente sabe o que tá acontecendo na nossa. E aí tem aplicativos, indicadores e amostras em tudo. Tudo que a gente faz é metrificado, tudo que a gente faz é comparado. E aí fica difícil. E aí a gente entra numa onda de que eu quero fazer tantas atividades, tanto um registro de atividade física quanto a Larissa. Eu também quero ler tanto quanto a fulana. Eu também quero ver tantos filmes quanto a Beltrana, sendo que cada uma tá dando conta das suas coisas, do seu jeito, no seu processo. Então acho que esse é um ponto importante. Mas eu também vou discordar de você sobre você mesma, quando você fala que você não sabe o que é o seu mínimo, o que é o seu máximo, porque eu acho que você dá o seu máximo em tudo. E então, isso faz com que você não saiba, não tenha muita noção, assim, sabe? Disso, de mínimos e máximos, porque acho que também é uma característica nossa de não conseguir entregar um pouco do que a gente pode, não conseguir dosar energia, sabe? Uhum. Eu fico pensando um pouco nisso, assim. Beleza, eu quero bater esse meu número X na natação, todos os dias que eu faço natação na semana. Legal. Mas tem dias que eu vou ter um dia mais longo de trabalho, tem dias que eu vou ter um dia mais curto de trabalho, tem dias que eu vou ter tido um evento na noite anterior, outros que não. Eu não preciso dar sempre o meu máximo. Porque não tem ninguém me cobrando, não é da gente com a gente, sabe? Mas a gente tem essa coisa de entregar tudo em todos os treinos, entregar tudo em todas as leituras, entregar tudo em todas as gravações. E aí a gente acaba se frustrando por uma coisa que é nossa mesmo, que ninguém... Então, eu acho que por isso que eu não sei entregar, eu não sei dosar, porque eu nem sei o que é o mínimo, assim, sabe? Oi, terapia, tudo bom? Oi, e aí, querida, tudo? Ai, então, pois eu não sei, por isso que eu acho que talvez o meu pecado é amar demais, é fazer demais as coisas e querer entregar muito, assim. Aí também lembro de outra música, né, dos Stones, I Can't Get No Satisfaction, assim, a gente não... E eu acho que é natural da existência humana, é inato ao ser humano não se contentar com as coisas sempre e não ficar totalmente nessa zona de conforto, ou ficar nessa zona de conforto, mas também reclamando de quando tá muito confortável, de quando a coisa tá muito, assim, na calmaria, de quando as coisas não se movimentam, sabe? Mas sim, de fato concordo, tu me conhece, 20 anos, né, gata? Então é isso, assim, eu não sei entregar pouco e talvez por isso também, eu sinto que eu exijo muito de mim, assim, inclusive uma brisa que eu tive recentemente, já indo pro tópico também de relacionamentos, assim, e que eu acho que é uma descoberta que mulheres solteiras fazem, e eu falei assim, tipo, cara, não importa o quão boa eu seja, sabe? Não importa. Quando a pessoa não quer, ela não quer e acabou. E aí eu posso ser, assim, a pessoa mais querida do mundo, posso ser carinhosa, posso ser maravilhosa, posso transar gostoso, posso fazer tal coisa, posso cozinhar, posso fazer tal coisa. Se a pessoa não quer, ela não quer. E não adianta o quanto você entregue, que isso não vai ser suficiente pra ela. Então você pode entregar o seu máximo, que pra pessoa, tipo, tanto faz, assim. Não quer dizer, né? E eu acho que no campo dos relacionamentos também tem uma coisa do máximo, de que existem momentos, e acho que um desses momentos é o começo, né? É quando você começa a se relacionar com alguém, que naturalmente acontece uma dedicação, um olhar mais atento, e enfim, toda essa coisa do começo do relacionamento, todo mundo já sabe como é. Mas também tem uma coisa de que às vezes a gente quer que aquele momento em que a pessoa dedicou mais atenção, ou assim, num caso de relacionamento longo como é o meu, aquela semana em que a pessoa esteve mais presente, mais atenta, aquela surpresa que a pessoa fez, aquele momento em que ela prestou atenção numa coisa muito pequena pra você, seja sempre assim. E assim, a gente parte de uma desumanização do outro absurda, como se o outro não tivesse dia ruim. Como se a pessoa não tivesse momentos difíceis na vida também. Como se a gente não vivesse oscilações, sabe? E eu acho que um pouco das frustrações nos relacionamentos vivem aí, nesse não entendimento de que
o outro vai ter dias ótimos, e esses dias ótimos são muito ótimos, é muito bom viver esses momentos de auge, e o outro também vai ter dias ruins, assim como você vai ter dias ruins. Só que a gente acostumou, eu acho que um pouco dessa coisa da performance, da nossa baixa tolerância à frustração, também tá nessas realidades dos relacionamentos, né? De que sempre tem que ter uma surpresa, sempre tem que ter toda a disposição do, sei lá, fulano de tal, da internet que manda flores pra esposa todo dia. Sempre tem que ter uma lingerie. Sempre tem que ter um jantar. Sempre tem que ter uma coisa nova que você descobriu sobre a pessoa. Sempre tem que mandar uma música. Sempre tem que fazer um textão. E, gente, é inviável. Tem momentos, tem semanas que você vai fazer tudo isso. Tem meses que você vai fazer tudo isso. Que você vai querer fazer, se empenhar, se dedicar, e aquele vai ser o seu foco, vai ser maravilhoso. E aí tem outras semanas que não vai. Só que se a gente não entender que vai ter semanas que não vai, a gente nunca vai ter semanas boas também, e nada vai durar. Nada é sustentável quando a gente vive no máximo de tudo o tempo todo. Sim, sim. Inclusive, estava pegando também o gancho ali desse aspecto de relacionamentos, de uma conversa que a gente teve essa semana no grupão de apoiadoras. Que assim, olha, galera, quem tá fora, pelo amor de Deus, vai lá e apoia o Donas. apoia.se/Donas da P toda, R$5 por mês, para você fazer parte do melhor grupo de fofocas de apoiadoras deste país, tá? Porque assim, a conversa rende lá todos os dias e tem sido muito legal ver assim como a gente vai evoluindo em conversas. E um dos papos que a gente teve essa semana é justamente sobre a pressão da performance do primeiro encontro. Porque você tem que, assim, gabaritar em absolutamente tudo no seu primeiro encontro. Você tem que estar linda, cheirosa, maravilhosa. Você tem que rir nas horas que você tem que rir. Você tem que... O papo tem que ser bom, tem que encaixar o papo com a pessoa tem que estar disponível, você tem que estar disponível. E aí, vai lá, vão pra casa um do outro, não sei o quê, vai transar. A transa tem que ser, assim, monumental, épica, maravilhosa, pra talvez ter uma segunda vez, assim, sabe? E aí, se ela não é minimamente boa, não, já era, acabou, assim, a pessoa... Só que aí volta pro episódio passado, como é que vai ser bom se tu não construir um mínimo de conexão, de intimidade, de coisas... E sim, às vezes pode ser bom logo de cara, mas é raro, sabe? Eu vivo dizendo pra uma amiga minha, assim, que não é todo date que vai ser maravilhoso, não é todo date que vai ser incrível e você vai ficar com vontade de fazer outras coisas com essa pessoa e tal, mas que a gente tem que ter uma média ali, né, do que vale a pena, do que não vale no fim das contas. E eu acho que o que mais tem nesse universo das mulheres solteiras é quando elas vivem essa experiência excepcional, que acontece uma vez na vida, uma vez não sei o quê, e aí a régua sobe ao ponto de que não existe nada mais que vá ser suficiente. Que não seja um primeiro encontro perfeito. E não é que a gente tem que se contentar com pouco, não é nada disso, tá? Não, exato, não estamos falando disso. Não estamos falando disso, não estamos falando de desrespeito, não estamos falando de nada disso. Mas tem pessoas, estou fora do mercado há muito tempo, mas vivi isso com o Bruno, tem pessoas que você fica uma vez, você quer ficar pra sempre, acabou. Entendeu? E só que quando não dá certo esse relacionamento, quando esse relacionamento não se estende, a régua fica alta e ela fica alta pra sempre. Eu acho que o grande lance é que em nada nas nossas vidas a gente tá disposta a baixar a régua. Nada. A gente não tá disposta a baixar a régua do nosso rendimento na atividade física para ler mais. A gente não tá disposta a baixar a nossa régua de relacionamentos para se dedicar a outras coisas. A gente não tá disposta a baixar a nossa régua de rendimento financeiro para ter mais qualidade de vida. A gente não tá disposta, a gente não quer baixar nada. E assim, não tá sustentável, tá todo mundo doente. Por performance, por ansiedade, por sentimento de frustração, por sentimento de insuficiência, porque a gente é insuficiente para ser o máximo em tudo. Sabe? A média, assim, a gente não quer ser médio em nada. A gente não quer ser ruim em nada, a gente não quer... e assim, o médio é ruim pra gente mesmo, assim, sabe? Quando eu tô falando desse lance do esporte, não é que eu tô querendo ser o Michael Phelps, entendeu? Não tô querendo ser o César Cielo. Mas assim, eu quero ser melhor que eu mesmo o tempo todo, e às vezes eu vou ser pior que eu mesma. Sabe? Às vezes num relacionamento, num primeiro date, você também não vai entregar o seu melhor. Você também não vai estar num dia bom, você também vai estar estressada, você também vai...
E aí, o que a gente vai fazer com esse mínimo que a gente entregou, sabe? A gente vai ter que lidar com ele e tentar não buscar esse máximo o tempo todo, assim. Também me pega um pouco essa ideia quando a gente aplica relacionada a dinheiro, assim, sabe? Eu tô fazendo agora o meu processo de planejamento financeiro com a Cili, que é a nossa amiga maravilhosa. E aí, é uma sessão de terapia sobre dinheiro, né? E aí você começa a descobrir quanto você gasta, quanto você ganha. E aí, teve um momento na nossa última conversa que ela falou, tá, e a gente você tem possibilidade de ganhar mais? E eu falei, não, neste momento eu não tenho, sabe? E aí isso ficou assim, tipo, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso fazer mais dinheiro, preciso não sei o quê. Só que aí eu fiquei pensando, tá, como é que eu vou ganhar mais? Eu falei, só se eu vender meu corpo, assim, sabe? Porque de resto, assim, e com que tempo eu vou fazer isso, assim? Que horas da minha vida? Eu vou parar de dormir? Eu vou parar de treinar pra fazer um trabalho a mais, pra fazer mais alguma coisa? Eu não vou. Então, eu gosto de tentar pensar, e depois dessa conversa tentei muito, assim, é uma coisa que a gente fala muito sobre, né, Marina? Depois que eu mudei pra cá, assim, principalmente, que a minha vida financeira virou de ponta cabeça, assim, é que eu tenho que entender o quanto é suficiente pra mim e tentar viver dentro desse suficiente, a partir do que eu ganho. E aí, paciência, se eu vou ter que cortar alguma coisa, se eu vou ter que deixar de fazer. Mas aí a gente entra naquela lógica de olhar no Instagram, tá todo mundo com a roupinha da moda, enquanto eu tô aqui ganhando as calças da minha amiga pra não Roupa é um gastar com assunto que a gente não vai entrar nesse episódio porque não tem condição. Exato. Então, que eu olho assim as minhas roupas e penso, meu Deus, gente, sei lá, o 5º inverno que eu tô usando as mesmas blusas, os mesmos casacos, tá tudo se desmanchando. E aí eu vou numa loja e fico pensando, meu Deus, mas tá tudo caro, tudo feio. Então, acho que tem isso, assim, sabe? Nessa lógica do por que a gente precisa ganhar mais sempre? A que custo a gente tá disposto a se sacrificar para ganhar mais sempre? Não estou falando, lógico, da precariedade salarial, de questões, assim, né? Tipo, às vezes tem que fazer o disclaimer, mas assim, eu acho que a gente precisa entender quanto é suficiente pra gente ter qualidade de vida. E aí, ok, se isso implica em ter que dar um jeito pra ganhar mais, beleza, né? Se isso implica ter que abrir mão de algumas coisas pra poder caber dentro do meu orçamento, então qual é o movimento que eu vou fazer pra isso, assim? Mas esse é um assunto que me cansa muito, assim, sabe? Porque eu, honestamente, eu sei que eu não vou ser rica. Eu sou jornalista, gente, tô quase 40 anos. Eu não tô disposta a vender bet, não tô disposta a vender tigrinho, sabe? E eu acho que a gente também precisa ter essa noção de que no Brasil, assim, tá aí os vor caro da vida pra comprovar, de que não existe dinheiro que vem fácil. Se você não nasceu numa família que tem dinheiro, a chance de você ganhar dinheiro na vida é trabalhando, estudando e fazendo as coisas acontecerem. E aí, provavelmente tu não vai ganhar uma bolada de dinheiro na tua vida, sabe? Tu vai ganhar o que é suficiente pra você viver. Acho que dinheiro tem uma relação com empreendedorismo também, né? Assim, um fluxo bem parecido de que quando você empreende pra crescer, ganhar mais. E assim, tem uma questão macroeconômica, de fato, você tem que aumentar o seu rendimento, porque tem aí um dissídio, uma desvalorização do dinheiro e tal. Mas assim, a gente é acostumado ao mais sem pensar, sem pestanejar. Então, se você, esse ano, faturou X e no ano seguinte você não faturar mais tanto X e no ano seguinte, é como se você estivesse vivendo uma grande frustração, sem considerar que talvez no ano que você mais faturou, ou no ano que proporcionalmente você teve mais rentabilidade, foi um ano que você teve mais tempo para se dedicar, foi um ano que o mercado estava mais aquecido, foi um ano que você fez alguma coisa nova e diferente, que você não vai entregar uma coisa nova e diferente todo ano. Porque no trabalho a gente também tem isso. Eu criei uma coisa muito incrível. Se eu não criar outra coisa tão incrível quanto, ou mais incrível que aquilo, eu sou uma fraude. Eu dei sorte. E não, gente, não, sabe? Eu tô muito nessa noia agora, porque no ano passado eu fiz uma coisa muito legal para um cliente, num determinado evento, e esse evento tá chegando, e agora eu tô pensando como é que eu vou entregar aquilo tanto que eu entreguei.
Como é que eu vou entregar uma ideia tão legal? Como é que eu vou entregar uma execução tão intensa? E às vezes eu não vou entregar. E não é que, obviamente, você não vai dar o seu melhor, mas é que tem situações que são excepcionais. O que foi entregue naquele período, naquele evento, naquele rolê, naquele trabalho específico, foi excepcional. Não é a média. Não é dali que a gente tem que partir. Não é o fator de comparação, não é o indicador de sucesso. É uma extraordinariedade que a gente vai ter que trabalhar com ela, entender que legal que ela acontece, vamos entender quais caminhos que levaram, vamos tentar, você conseguir uma coisa massa no trabalho, pensar no que deu certo, tentar refletir o que deu certo e tal. Mas a gente não vai fazer uma coisa muito incrível o tempo todo. A gente não vai ganhar prêmio todo ano, porque as pessoas também são legais e também estão fazendo coisas incríveis, sabe? Também tem outras. Então eu acho que tem uma coisa muito do dinheiro e do trabalho estarem nesse lugar, né? Da gente não refletir sobre o quanto a gente precisa, o quanto a gente vai ter a mais e não saber lidar com o excepcional. Esse ano o PPR deu tanto na empresa para quem é CLT. O ano que vem não é garantido que aquilo vai acontecer. Uhum. Sabe? Talvez não aconteça, não dá para se planejar com base naquilo, não dá para tomar aquilo como uma verdade, né? Porque a vida tá aí para acontecer, 2020 tá aí para mostrar para todo mundo que a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Sabe? Então eu acho que sobre dinheiro tem isso, assim, tem uma parte nossa que eu acho que a gente não tem muita noção do dinheiro e aí a gente fica nesse afã de querer mais, mas também tem o fato da gente não saber lidar com excepcionalidades de coisas positivas, de ganhar mais, sabe? E aí no trabalho abre-se todo um outro leque, né? É isso, a meta de faturamento, acesso, sei lá, qual é a meta que você tem aí, cliente novo, baixo nível de reclamação, independentemente de qual for o seu negócio, a gente mesmo vai se pressionando para bater aquela meta e é isso, se o gráfico dá uma leve queda, a gente não sabe lidar. Uhum. Não sabe, a gente não sabe lidar com aquilo. É o nosso máximo sendo o nosso mínimo o tempo inteiro em todas as coisas da nossa vida, assim, é enlouquecedor. E aí, gata, o que a gente faz pra tentar não enlouquecer? Ai, difícil, né? Eu acho que primeiro fala pra alguém. Eu ia dizer, primeiro chama fala uma pra amiga. alguém. Primeiro fala pra alguém que vai te dizer, para de ser maluca, você está trabalhando muito, você foi nadar, e isso é o suficiente, sendo você uma pessoa que abre mão da atividade física com muita facilidade, sabe? Ou chama uma amiga que fala, amiga, você não tá pobre, você tá só se mudando e vivendo um monte de coisas ao mesmo tempo, calma, vai passar, sabe? Eu acho que externar isso é muito importante, de novo, porque a gente tá vivendo uma sociedade de performance. E tem muito pouca gente disponível a falar que tá frustrado, que o resultado não tá agradando, que não tá feliz com o que tá entregando. E falar isso em voz alta eu acho que é muito legal, assim, sabe? Eu me dei conta que eu tava com receio, eu posto lá no Gym Rats, no nosso grupão de apoiadores no Gym Rats, com o relógio, né? Fazendo a conexão com o relógio, que coloca lá todas as informações. Eu comecei a me dar conta que eu não queria mais postar. Porque eu não tava mais tendo o resultado que eu tinha antes. Por quê? Sabe? Então eu acho que também tem isso. Compartilhar coisas ruins, resultados que não são tão bons, talvez seja necessário pra gente sair um pouco desse momento difícil, sabe? Cara, hoje eu fui treinar, mas treinei 15 minutos e fui embora, porque fiquei com cólica. E poder contar isso também. Não só contar coisas legais, recordes pessoais, sabe? A galera da corrida, né, posta lá no Strava o recorde pessoal, o troféuzinho. Mas dizer também que, cara, hoje não foi bom. Hoje, meu recorde pessoal era um pace de tanto, hoje foi o dobro disso. E seguimos, sabe? Então eu acho que também compartilhar com amigas num primeiro momento, mas também saber não celebrar as suas frustrações, mas pelo menos não ter vergonha delas, né? Uhum. E você? Assim, eu acho que muitas coisas se resolvem indo dormir ou indo caminhar, sabe? Eu acho que dorme. Falar pra uma amiga ajuda, mas quando eu tô muito maluca da cabeça, eu falo pra amiga, e aí se é de dia e eu tô com tempo, eu vou caminhar, se é de noite eu vou dormir.
Tipo assim, limpa o cérebro, sabe? Sei lá, vai meditar, vai limpar o cérebro, vai fazer uma palavra cruzada, vai, sabe, pensar em outras coisas, tirar o foco, assim. Eu acho que tem esse problema também, né? Às vezes a gente fica muito assim, pensando pensamentos, muito presa nos nossos pensamentos, e eu acho que a gente precisa, às vezes, sair um pouco desse foco, assim. Então, acho que isso também pode ajudar. E eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui é tentar se experimentar ser ruim em alguma coisa, assim, né? E dar risada disso, e se divertir no processo, e curtir as coisas do jeito que a gente faria se a gente fosse criança, assim, sabe? De pegar pela mão, pegar a Marininha, a criança, e jogar na piscina e, tipo, vai se divertir, bonita, vai curtir. Tipo, pensa na água, aí, ó, vai na brisa que eu acho que ajuda muito também, porque, assim, quando a gente é criança, eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa, assim, né, essa coisa um pouco competitiva, assim, por exemplo, meu afilhado é uma criança que odeia perder, mas ele, sério, ele odeia perder, o bicho fica brabo, tá? Quando, porra, tá jogando banco imobiliário alguma coisa com ele vê que ele começa a perder, ele larga tudo e sai, assim. Mas ele também se diverte muito fazendo as coisas, sabe? Então, acho que talvez olhar aí pra crianças que você conhece e ver essas crianças se divertindo e tentar buscar resgatar isso na gente também pode ajudar. Achei que foi meio tilelê da minha parte, mas era assim. Muito bom, bora pro Mesa de Bar. Mesa de bar chegando, e eu já vou chegar mostrando calcinha e sutiã. Vai pro vídeo, você que tá no áudio, vai pro vídeo. Chegou o kit do mês de junho da Pitaya, lindíssimo, temático de Dia dos Namorados. Olha só, eu escolhi este mês o conjunto mais clean, assim, mais clássica, né? E o sutiã, gente, ele é maravilhoso, tá? Pitaya arrasa demais. Todo mês você recebe na sua casa aí uma lingerie lindíssima. Olha isso. Ela gente, as rendas dela são um esculacho de maravilhosas. Sabe um negócio? Ontem eu tava guardando na minha gaveta e olha o nível de cuidado que a Pitaya tem, o nível de capricho, é um negócio tão maravilhoso delas, que olha, tem um detalhe de coraçãozinho na alça do sutiã, assim. Se não é a coisa mais camponesa romântica que eu já vi na minha vida, assim, desconheço. Mas aí, como é que você faz? Assine pitaya.com.br, cupom DONAS15, você tem 15% de desconto aí na sua primeira compra. Aproveita, porque é muito gostoso de você ganhar sua lingerie todo mês na sua casa, assim. Você receber seu kit de lingerie é um negócio, assim, que é o ápice do luxo pra mim, tá? E esse máximo a gente quer pra sempre. Esse máximo a gente não vai abrir mão. Pitaya, conte comigo para o resto da vida. Tá? Queremos um contrato vitalício com a Pitaya. É isso. E se você não tá com a gente já falou lá no meio do episódio, vem com a gente no Apoia, no apoia.se/donasdapetoda. Lá, a partir de R$5 por mês, você pode estar com a gente em outros momentos além aqui do podcast. Um deles é o nosso grupão de fofocas lá no Instagram, que a gente conversa o tempo todo, troca muito. A gente tá acontecendo uma coisa muito legal naquele grupão, que é a gente tá começando a não discordar, mas a construir novas coisas juntas, assim, tá muito, muito, muito legal mesmo. Gente contando dos seus dates, galera compartilhando desafios dos seus relacionamentos, e a gente tá construindo juntas coisas muito legais. Então, além do clube do grupo de fofocas, que é maravilhoso, você, como apoiadora, tem acesso a 2 clubes. O Clube do Papinho, que é uma hora que a gente tira pra conversar sobre um tema que tá morando na nossa cabeça, com uma pessoa que a gente conhece, que é especialista. E a nossa próxima edição vai ser em julho, com a Moni Beninca, sobre estilo. Falamos de roupa nesse episódio, porque eu e Larissa estamos vivendo momentos, né, em relação a esse assunto, e a gente tá louca pra esse momento, pra conversar com a Moni um pouco sobre estilo, sobre como é que a gente lida quando a gente tá mudando de estilo, quando a gente tá em transição aí de personalidades, vivendo a vida, sobre como a gente aproveita melhor as peças que a gente tem. Vai ser muito legal, então é dia 14/7 às 19 horas. E já tem Clube do Livro marcado também. Vivemos agora o Clube do Livro do Ressuscitando Mamutes, que foi muito legal. Foi lindo, foi muito bonito. Eu não estava, mas soube e amei. E no dia 11 de agosto a gente tem a próxima edição do nosso Clube do Livro com o Pós-Fácil Podcast, que é sobre 3, da Valérie Perrin. Já tem gente lendo, já tem gente marcando a gente.
para participar do Clube do Livro. Se você já leu ou quer ler, vem com a gente que vai ser muito, muito, muito legal. Bom, vou começar com as minhas dicas nessa mesa de bar. Assim, eu tô muito temática, assim, é um tema recorrente na minha vida, essas coisas de planeta, ET, então assim, né, me aguentem. Um livro de contos que eu li agora no feriado, que é Júpiter, Marte e Saturno, da Irka Barrios. É um livro rapidíssimo para ler. Eu gosto muito de livro de contos, né? Acho que é um formato assim que eu leio com bastante frequência. E, de novo, tem aquela coisa assim do mistério, do sobrenatural, mas também passando por coisas que falam sobre questões nossas. Achei um livro interessantíssimo, assim. E aí, quero recomendar que vocês vão ao cinema para assistir Dia D, do Steven Spielberg, que acabou de estrear. Gente, é um filmaço, assim, sabe? É um filmaço. O homem é brabo, tá? E eu me diverti muito. O filme é sobre ET, mas não é exatamente sobre ET também. Então, tem muitas coisas, assim, que você fica realmente pensando. E como disse a minha amiga Demi, que também ama essa brisa sobre ETs, que a gente tem compartilhado, assim, intensamente nos últimos dias, o Spielberg sabe de alguma coisa que a gente não sabe, tá? Muito bom. Amei, muito bom. Maravilhoso. Eu vou indicar uma série que estreou sua segunda temporada na Netflix, que chama-se Four Seasons. Eu já indiquei a primeira temporada aqui. É uma série sobre 3 casais de amigos que, enfim, compartilham a vida, viajam juntos a cada estação e acontece um babado. E a segunda temporada é sobre o desdobramento desse babado, que acontece no final da primeira. É muito boa, tão boa quanto, Tina Fey maravilhosa, assim, realmente muito, muito, muito boa série. Com conversas bem interessantes, assim, sobre parentalidade, sobre luto, sobre relações entre amigos, sobre relações muito longevas e o que elas significam. Muito, muito, muito boa. Essa série é muito boa e no meio você dá risada, então 10 de 10. E a minha segunda dica não é exatamente um lugar para ir, mas eu estou num momento vivendo coisas muito intensas por aqui. E eu me dei o respiro de ir pela primeira vez a uma ópera. Eu nunca tinha ido assistir a uma ópera presencialmente. Rolou aqui na minha cidade de graça e tem vários circuitos rolando de Sesc, de várias entidades fazendo coisas muito legais e gratuitas, então é sempre bom aproveitar. E eu fui assistir o Rigoletto, que é uma peça de Verdi, e foi muito, muito, muito legal, assim, eu fiquei muito impressionada. Foi uma ópera completa com orquestra, com tudo, foi muito, muito, muito legal. Então, minha sugestão é, se tem alguma coisa de um estilo de música que você não costuma ouvir, porque eu não costumo ouvir esse estilo de música, se experimenta, vê o que você acha, se bate, se não bate. Várias pessoas eu vi que saíram no intervalo, porque provavelmente nunca tinha ido e foram, e talvez aquilo não as emocionou como me emocionou, e tá tudo certo, mas elas foram e eu acho que isso é muito legal. Então, essa é a minha sugestão. Se você tá vivendo um momento de se cobrando muitos máximos, talvez tenha alguma coisa que é gratuita, que você não precisa de grana pra ir e que pode dar uma respirada na sua cabeça. Muito bem, amiga. Então respira, dá uma respiradinha na sua cabeça. Ai, não vamos que eu vou chorar. Não é bom momento. E venham ouvintes conversar com a gente aí. Contem pra gente o que vocês acharam, se essa brisa também bate em vocês. Eu amei que o episódio de intimidade na semana passada repercutiu bastante, assim. Recebi muitas mensagens falando sobre e acho que foi uma boa conversa. Exatamente. Conta pra gente qual é o seu máximo, que agora você se deu conta que se transformou no seu mínimo e não precisava, tá? Até semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.